Bom dia, mais uma vez, mais um dia de treinamento do Centro de Educação Básica. Eu espero que vocês estejam todos bem dispostos para receber as informações nesse dia, que é referente ao formulário do aluno e do formulário de profissional escolar e os demais módulos que são necessários para o fechamento do censo e uma boa execução da matrícula. Então, assim, eu espero que vocês tenham tido uma excelente noite, que hoje estejam extremamente descansados, que possam fazer bastante perguntas para nós a respeito de dúvidas que vocês têm do preenchimento. Aproveitando que estão todos os secretários de escola, gestores de escola, que é quem vão realmente responder os dados do censo, tirem suas dúvidas. Coloque no chat, coloque no grupo, no caso, procure o seu coordenador municipal ou o seu multiplicador estadual para colocar as suas dúvidas e a gente possa responder ainda hoje, no ar, as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas que vocês tiverem dos campos que forem apresentados. Retomando, hoje nós temos as orientações, né? Temos algumas atividades que são vinculadas. Hoje era para a gente tirar dúvida, iniciando das dúvidas que ficaram pendentes. Nós não recebemos nada no chat e nem no grupo. Nós respondemos todas as perguntas ontem. Então, era para a gente começar tirando essas principais dúvidas, né? E aí, depois vem um vídeo sobre remanejo e pesquisa de alunos, que é onde vocês vão começar a fazer realmente o vínculo do aluno, né? Do vincular os alunos, remanejar os alunos dentro das turmas, que vocês aprenderam em como cadastrar turmas ontem. Vem a orientação ao vivo a respeito desses principais campos do remanejo e dos alunos, né, da pesquisa de aluno, do vínculo do aluno. Depois dessa informação, nós vamos também passar um vídeo sobre o formulário do profissional escolar. São vídeos curtos, lembrando que sempre a continuidade desses vídeos é referente àquela história que foi iniciada lá na segunda-feira da Escola Municipal Avante, tá? Então, nós vamos continuar no mesmo formato. Todas as vezes que terminar um vídeo, nós vamos voltar para a mesa ao vivo para tirar as dúvidas, né? Falar dos campos que são necessários, né? Que não foram falados no vídeo. Então, eu só quero retomar do dia de ontem, da informação do dia de ontem, algumas coisas que ficaram perdurando as perguntas no grupo, embora foram respondidas, mas para esclarecer a forma de organização da EJA. A maioria das escolas municipais e estaduais, no caso das municipais que a gente tem conhecimento, informa os dados organizada a EJA por etapa. E aí houve vários municípios me perguntando onde que iria marcar na forma de organização, se série, ano, como é que era, porque é etapa. Bom, eu falei ontem, a etapa, ela tem de qualquer forma uma relação com a série ano. E o aluno só avança para a segunda etapa, para uma próxima etapa, ano a ano. Então, neste caso, tem que ser marcada a informação de que a forma de organização é em série ano. Lembrem-se que sempre vocês têm que pensar em relação à temporalidade e à organização pedagógica. Então, a temporalidade, o aluno avança ano a ano, ele avança de 6 em 6 meses, ele avança dentro de um período que é chamado de ciclo, de 3 em 3 anos ou de 2 em 2 anos, ele tem um ciclo para cumprir. Então, é essa coisa que essa informação que vocês têm que ter, que tem que analisar e verificar em qual que se adequa dentro da temporalidade, que é o avanço. Agora, como é que as disciplinas daquela série são organizadas? Aí já vem para a organização pedagógica. Ela é dada por período, né? Ela é dada por período de alternância. Aí vocês vão marcar qual é de que forma que está organizada. Então, sempre, a maioria das vezes são 2 marcações, nem sempre, mas sempre pode ter, a escola organiza, aquela etapa de ensino é organizada em série ano e também por período.
Agora, se não é normal, então é só marca 1, no caso da série ano, no caso da EJA que eu estou falando, certo? Então, só para enfatizar este campo que ficaram perguntando nos grupos, depois da transmissão, ainda pessoas entrando em contato com os supervisores para perguntar em relação à educação de jovens e adultos especificamente. Agora nós vamos começar com um vídeo sobre o remanejo de alunos e turma. Fiquem bastante atentos. Após concluir o formulário de turmas, Kênia inicia o preenchimento do formulário de aluno. Lembrou que foi falado na reunião de orientação da coordenadora municipal que para vincular o aluno da turma teríamos 2 caminhos. Por meio do menu remanejamento aluno, nos casos de um aluno que estava matriculado na escola no ano anterior, ou ainda pelo menu aluno pesquisar. Kênia verificou na listagem de alunos que a partir do 3º ano do ensino fundamental, todos os alunos já estavam matriculados na escola em anos ou séries anteriores e que apenas os alunos do 1º e do 2º ano do ensino fundamental e os da EJA eram alunos novos na escola em 2019. Resolveu então vincular primeiramente os alunos que continuavam na escola pelo menu remanejamento aluno. Como a maioria dos alunos estava no 2º ano 1 matutino, seleciono a turma e marco na opção marcar todos. Deixa eu ver se todos passaram para o 3º ano. Jefferson e a Miriam não. Desmarco e seleciono a turma 3º ano 1 matutino 2019 e clico em remanejar. É importante ressaltar que com o remanejamento, todos os dados de vínculo do aluno são carregados conforme o ano anterior, por isso é importante conferi-los. Agora faltam os alunos novos, certo? Vou ter que pesquisar esses alunos. De acordo com as orientações no treinamento, deverei seguir os seguintes passos para eu não duplicar o cadastro. Códigos de identificação únicos, CPF, NIS, número de matrícula ou ID. Caso não seja identificado, nome completo e data de nascimento ou filiação. Assim garanto todas as possibilidades de identificação do aluno correto. Kênia preencheu o campo de nome, data de nascimento e filiação do aluno novo, que precisava cadastrar. Quando pesquisou, encontrou 10 cadastros de alunos prováveis. Então, analisou um a um. Porém, percebeu que nenhum se tratava do aluno pesquisado. Clicou no botão Cadastrar Aluno e procedeu com o preenchimento de seus dados cadastrais. Quando chegou no campo 12, aluno com deficiência, transtorno do aspecto autista ou altas habilidades, superdotação, surgiu uma dúvida. O aluno tem deficiência. Kênia verificou na pasta do aluno se continha algum documento comprobatório. Notou que tinha uma avaliação psicopedagógica. Clicou no campo 12 e marcou sim. Abriu o campo 12A. Então, marcou a deficiência indicada na avaliação, baixa visão. Após clicar na deficiência indicada, abriu o campo 12B, recursos necessários para uso do aluno em sala de aula e para participação em avaliação no INEP-SAEB. Kênia marcou o campo prova ampliada, fonte 18, e prosseguiu o preenchimento dos campos de dados sobre a área residencial do aluno. Campo 20. Esse aluno mora na zona rural. Campo 21. Bem, não mora em área indígena e nem em quilombo. A área de assentamento também não. Então, não está em área de localização diferenciada. A seguir,
Abre a opção Deseja vincular esse aluno? Kênia clica Sim. Abre os campos de dados de vínculo. Vincula esse aluno à turma que está cursando, no caso, 3º ano. A seguir, abre o campo 25. Recebe escolarização em outro espaço, diferente da escola. Aqui nosso aluno não recebe. Campo 26. Nosso aluno vem de transporte da zona rural. Abriu outro campo, 26B. Poder público responsável pelo transporte escolar público. Aqui o município é responsável pelo transporte. Enviar. Após Kênia terminar de vincular todos os alunos, o próximo e último formulário é de formulário de profissional escolar em sala de aula. Decidiu não remanejar o profissional escolar e sim pesquisar pelo CPF. Para isso, clicou no menu Profissional Escolar. Em seguida, em Pesquisar. Abre a página de identificação do profissional, mesmo modo de identificação do aluno. Códigos de identificação único, CPF, NIS ou ID. Caso não seja identificado, nome completo, data de nascimento ou filiação. Kênia pesquisa um professor digitando seu CPF. O profissional é encontrado e Kênia clica em Vincular. Abre a partir do campo 23 e a secretária da escola preenche de acordo com a função do professor. No campo 25, seleciona a turma que o profissional leciona. E no campo 26, seleciona as áreas de conhecimento, componente curricular, referente às disciplinas que atua na turma vinculada. O profissional atuando em mais turmas, clica em Adicionar vínculo. Após vincular o profissional em todas as turmas que leciona, clica em Enviar. E assim cadastra o próximo profissional. Vamos lá, vocês viram aí 2 vídeos. O primeiro vídeo, que é do remanejamento do aluno e da pesquisa do aluno. Esse procedimento ele é necessário para a vinculação do aluno na turma. Então, era para que ao final do primeiro vídeo a gente retornasse, mas daqui a pouco a gente, nesse momento, nós vamos falar exatamente do formulário do aluno, né? Tanto pela parte, vocês podem vincular pelo menu remanejamento e também lá no formulário do aluno em pesquisar. Então, são 2 formas de você vincular o aluno na turma. Quando você já tem segurança de que aquele aluno é seu, já está na sua escola, ele já está em turmas anteriores cadastradas no censo, a melhor opção é fazer pelo remanejo, desde que essas informações do ano anterior, ela tenha passou por um processo de correção por você. Você tem certeza de que aquele dado, aquele cadastro que está lá vinculado dentro do censo, que já está vinculado à sua escola, ele é o correto. Então, você vai fazer o remanejo desse aluno para as turmas deste ano, que você já criou. Lembra que no vídeo anterior, nós passamos como que deve ser cadastradas essas turmas. Então, depois das turmas cadastradas, você deve vincular os alunos a estas turmas. Se os alunos já estavam, a grande maioria, no ano anterior, a gente indica que você faça a vinculação dos alunos nas turmas de 2019 pelo menu remanejamento. Você corre menos risco, é menos trabalho, porque ele já está lá todo informado no seu banco de dados. Então, você pode ir no ano anterior, buscar os alunos, desde que você tenha certeza, está de acordo com a sua lista de alunos da turma, e aí você vai verificar um a um e fazer o remanejamento para a turma que você criou em 2019. Agora, o aluno é novo na sua escola, está ingressando agora, você não sabe o ID dele, você não tem as informações que são necessárias, que são identificação única dele
dentro do sistema EducaCenso. Você pode procurar por nome, data de nascimento e nome da mãe, ter a certeza de que o aluno é o seu, porque tem os casos de homônimos, de alunos muito parecidos, e que você tem que ter cuidado para não vincular aluno que não é seu, que às vezes não é nem do Estado. Então tem que ter bastante cuidado. Vocês viram aí no exemplo do vídeo que a Kênia, quando foi procurar o aluno, ela encontrou 10 cadastros de prováveis, mas ela tem que verificar um a um para ver se de fato esses prováveis não se trata desse aluno que você está querendo cadastrar. Porque às vezes a pessoa que cadastrou ele anteriormente errou em alguma letra, em algum dado que o diferenciou daquilo que você está digitando agora. Então tenha cuidado, muito cuidado na hora de pesquisar, para não duplicar o aluno dentro da base, tá? E outra coisa, que a gente precisa acompanhar a trajetória do aluno pelo ID. Então, se o aluno já está cadastrado na base do EducaCenso, ele já deve estar lá, deve estar com algum dado de grafia errada, e você tem que prestar atenção. Peraí que eu vou verificar se é esse aluno mesmo, deixa eu conferir outros dados. Quem é a mãe, quem é o pai, onde que ele nasceu, né? Pegar outros dados que estão, que você pode confirmar de documentação do aluno. E aí você tem a certeza, apesar de que aquela grafia está errada, mas você tem certeza que aquele aluno é o seu. Aí você vai vincular a turma. Se você identificou mesmo esses prováveis como sendo seu, você vai vincular esse aluno na turma. Depois que você vincular na turma, é que você vai fazer a edição dele. Você não pode mexer num cadastro se ele ainda não está vinculado à sua escola. Então, primeiro você vincula o aluno na turma, ele passa a ser seu. Quando ele passar a ser seu, você pode editar os dados dele, corrigir aquilo que você viu que está equivocado, que está errado. Mas o importante é que o ID foi preservado. E aí você tem a garantia de que é o mesmo aluno. A outra coisa é que você sempre desconfie. Seu aluno está chegando na sua escola no 3º ano. Ora, se ele está chegando no 3º ano, significa que ele já fez o 1º e o 2º em alguma escola brasileira. Então, como é que ele chega de paraquedas no 3º ano? São casos raros. Então, você tem que sempre ver que provavelmente esse aluno já está numa base. Acontece isso muito quando a gente manda os relatórios para vocês, de aluno que está lá com um ID novo, sendo que ele está no 6º, no 7º ano. Então, significa que faltou um cuidado de cadastrar o aluno. Provavelmente, ele já estava na base. E aí, a gente precisa minimizar esses cadastros duplicados, porque a gente precisa acompanhar a trajetória, certo? Então, tomem bastante cuidado em relação a isso. O outro ponto sobre o formulário do aluno, que você tem que ter bastante atenção, é com relação à necessidade educacional especializada. O aluno tem necessidade especial. Você tem que ter um cuidado para fornecer esse dado. E aí, quando você assinala que o aluno tem necessidade especial, você tem que responder qual é o tipo de deficiência dele. E aí, quando for no aspecto autista, hoje, assim, a gente diz assim, não precisa de documentação para comprovar que o aluno que tem a deficiência seja marcado como deficiente dentro do censo. Mas você tem que ter pelo menos um plano de AEE, que é feito por alguma escola dentro do município. Algum especialista tem que ter dito que ele tem alguma necessidade. E especificamente do transtorno autista, que não tem como identificar, uma deficiência física você consegue identificar a olho, né? Mas o autista, os tem transtornos, né? Algum tipo de transtorno, deficiência intelectual, como é que você vai informar? Você precisa de uma documentação. Então, o censo traz umas orientações que está lá no caderno de instruções. Eu vou até reforçar aqui para vocês. Que diz assim: para a declaração do aluno com deficiência, transtornos do aspecto autista, o TEA, altas habilidades e superdotação, no censo escolar, a escola deverá valer-se das informações contidas em pelo menos um dos seguintes documentos comprobatórios. Então, você tem que ter pelo menos um documento, que pode ser o plano de AEE, pode ser um laudo médico, uma avaliação
biopsicossocial, que também é feito por especialistas, ou uma avaliação psicopedagógica. Então, assim, você não pode informar este campo de altas habilidades sem uma base, sem uma informação. Então, alguém tem que ter feito uma análise, tem que ter dado um laudo, algo que possa subsidiar você para informar qual é a deficiência do aluno, entenderam? Então, assim, não é necessário ter obrigatoriamente para dizer que o aluno tem deficiência, ter documento. Mas se a necessidade dele for esses tipos de síndromes, autismo, né, tiver altas habilidades, superdotação, você tem que ter um documento. Algo feito, pode não ser um laudo médico, mas pode ser feito por professores especialistas, que é do caso do plano do AEE. Esse é o mais simples. Os demais é mais difícil dentro da rede, né? Que é a avaliação biopsicossocial e psicopedagógica. Então, assim, o AEE, nós já temos professores especialistas. Várias escolas possuem esses professores especialistas que possam fazer esse plano. Então, tomem cuidado na hora de informar isso. E é importante que a gente saiba os alunos que estão em inclusão e até nas classes também, e qual a necessidade específica dele. Não somente a necessidade, mas o que ele precisa para ele estar, por exemplo, fazer a prova do SAEB. Ele precisa fazer uma prova adaptada às necessidades dele. Então, você também tem que ter essa informação lá no laudo, lá no plano de AEE que os especialistas fizeram. Entenderam? Então, vocês têm que ter muito cuidado com relação a este campo, que é o campo de deficiência. Que, em relação ao transporte, vocês sabem que é este campo que é base para repasse de recursos do transporte escolar. Então, você tem que informar, ter o cuidado de ver quais os alunos que utilizam transporte escolar na sua escola e marque nele. Tem que marcar essa informação que ele utiliza transporte, quem é o poder, né, que está oferecendo aquele transporte e qual é o tipo de transporte que ele utiliza. A gente sabe que os alunos que recebem um recurso que é um recurso suplementar, tá? Ele não cobre todas as despesas do transporte escolar, ele é um recurso suplementar para o transporte escolar, ele é dado para alunos que são residentes da zona rural. Então, você também tem que tomar o cuidado da localização que o aluno mora, qual é o local de residência dele. Ele mora na zona urbana ou mora na zona rural? Você também tem que ter esse cuidado na hora de assinalar a localização de residência. Então, olha só, o que eu estou pedindo para que vocês tenham muita atenção. Não dupliquem cadastros. Verifique se realmente o aluno é aquele aluno que você tem lá na escola. Você está com dado, você está com as documentações dele. Você consegue verificar se de fato é aquele aluno que você tem que vincular na turma. Você tem que ter atenção se esse aluno tem necessidade especial, qual o tipo de necessidade e quais recursos ele precisa. E ainda, se ele utiliza o transporte escolar e se ele é residente de zona urbana ou rural. Esses são os campos que a gente tem que fazer destaque para vocês, que são os mais importantes. Todos os campos dentro do censo a gente tem que ter responsabilidade, mas estes você tem que ter mais atenção ao informar e vincular o aluno na turma, tá? Então, tenha cuidado tanto na parte de remanejo quanto na parte de pesquisa quando você vai cadastrar um novo aluno. Esses campos são os campos mais importantes para serem enfatizados, para você prestar atenção, inclusive no último momento, quando você estiver cadastrando o último aluno e já estiver fechando a escola, você verifique mais uma vez, se não esqueceu, se não teve algum lapso de informação em algum desses campos do cadastro do aluno. Lembre-se que isso é aluno por aluno, ok? Você quer enfatizar alguma coisa, Darlene? Quero. Bom dia, pessoal. Voltando ao cadastro de turmas. Ontem vocês verificaram que, em nenhum momento, a secretária Kênia disse que ia remanejar as turmas. Então, nós sugerimos que vocês não remanejem as turmas de 2018 para 2019, que vocês cadastrem realmente todas as turmas.
Agora, quando se tratar do aluno, como a Silvana já mencionou, já enfatizou muitíssimo bem, quando se tratar do aluno, quando vocês forem lá no campo remanejamento dos alunos, atentem-se só para alguns detalhes. Os alunos que foram transferidos, falecidos ou deixaram de frequentar, eles não fazem mais parte daquela turma que foi de 2018. Quando vocês forem remanejar, por exemplo, o segundo A para o terceiro A segundo A 2018 para o terceiro A 2019, vocês vão notar que se um aluno já foi cadastrado ou vinculado em alguma escola, ele vai aparecer lá o botãozinho vermelho e você não vai conseguir remanejar esse aluno. Então, quer dizer que esse aluno não está mais com você. Mas se esse aluno estiver com você e se a outra escola já vinculou ele antes de você, aí sim que você vai ter que solicitar para outra escola, vai ter que realmente mandar a documentação, através do grupo, através de e-mail, solicitem através dos e-mails das escolas. Vocês que têm os nossos WhatsApps, olha, fulano já pegou o nosso aluno, e esse aluno, na época da data de referência do censo, no dia do dia 29 de maio, ele estava conosco. Ele só saiu daqui a partir do dia 30 de maio. Então, essa escola, como ela fez o trabalho antes da minha, ela já vinculou o aluno à turma que é dela. Às vezes, muitos municípios estão pegando os alunos, vinculando até na série errada, entendeu? Até no ano errado. Se o aluno fazia o segundo ano, o ano passado, e ele foi promovido, quando, às vezes, no outro município, ele não se atenta, o aluno não vai com transferência, não vai com declaração, ele vincula o aluno novamente no segundo ano. É quando vão aparecer os relatórios, como nós vamos falar mais adiante. Então, vocês prestem bastante atenção no período de remanejamento das turmas, no remanejamento dos alunos para as turmas de 2019. Atentem-se, verifiquem a documentação realmente do aluno, porque o que nós temos de alunos duplicados dentro do banco. Outra coisa, no relatório que aparece de alunos novos em 2018, que foi os relatórios, o A9 que nós mandamos para vocês, que são os relatórios novos de alunos que já iniciaram sexto, sétimo, EJA, a maioria que já mandaram justificativa para nós o ano passado, foi dizendo que o aluno tinha retornado à escola. Nós fomos olhar a idade do aluno, tem aluno com 50 anos, com 53 anos, que estão retornando à escola. Se é verdade, se vocês justificarem dizendo que é verdade, que esse aluno está retornando agora, deixou de muitos e muitos anos, desde 2007, porque o censo online começou a partir de 2007. Então, esse aluno tinha que ter cadastro desde 2007. Então, a gente já convém que esse aluno deixou de estudar em 2006, porque 2007 já começou o sistema Educacenso. Ok, era isso que eu gostaria de enfatizar para vocês terem bastante atenção nesses campos. Bom, voltando à informação de localização de residência do aluno, se é zona urbana ou rural, se o aluno é de zona urbana ou rural, eu preciso esclarecer para vocês. Eu falei do transporte escolar, falei que o transporte escolar é um recurso que é suplementar, que é disponibilizado a partir de 2 campos aí do formulário do aluno, que é a informação de localização de residência dele versus o transporte escolar, se oferece ou não oferece. Mas o aluno que mora na zona urbana pode ser informado que utiliza transporte escolar? Pode. Ele deve ser informado se ele está sendo utilizado. Mas, para repasse de recurso, é que ele não é contado. Mas a informação, se ele está sendo transportado e é residente da zona urbana, você também tem que informar aí no cadastro dele, certo? Então, assim, não é só para alunos da zona rural. O aluno da zona urbana também pode utilizar o transporte escolar. Ele só não recebe o recurso por conta da legislação, que a legislação está, claro, dizendo que é um recurso suplementar disponibilizado para alunos residentes de áreas rurais, certo? Eu gostaria de esclarecer no campo do aluno, da certidão de nascimento do aluno.
esse ano o censo não está coletando a certidão antiga do aluno, ele só está coletando a certidão nova. Então, vocês terão que marcar, os alunos que têm a certidão antiga, vai dizer que o aluno não tem essa documentação. Não quer dizer que o aluno não tem documento nenhum, porque vocês sabem que anos anteriores, quem tinha certidão antiga já foi informado no censo. Então, esse banco já existe, esse aluno já tem um documento no banco do INEP, no banco do censo. Então, isso não vai dizer nada. Eles vão cruzar esses dados e dizer que o aluno, cruzando os dados de 2018 com 2019, eles vão verificar que esse aluno já tinha um documento anterior. E somente esse ano que ele não tem nem CPF e nem a certidão nova. Mas ele já teve, em algum momento, já foi informado dentro do censo que ele tinha documento. Mas agora, aquele aluno que nunca teve documento nenhum, nem RG, nem certidão de nascimento, nem CPF dentro do banco, vai continuar não tendo. E outra coisa, gente, nós sugerimos às secretarias municipais de educação que eles façam uma ação conjunta com a Secretaria de Ação Social, para que retire a documentação desses alunos, o CPF, que é uma documentação única do aluno, a certidão de nascimento, todos nós precisamos de documentos. E tem alunos lá na zona rural, lá naquelas comunidades bem longe do município, que não tem documento nenhum. Então, nós sugerimos que vocês, dentro do município, vocês façam uma campanha, a campanha da documentação, para resgatar a identidade desses alunos, para buscar a documentação desses alunos, porque é importante, principalmente para as crianças que participam de programas como o Brasil Carinhoso e outros programas federais que necessitam de documentação. Certo, agora nós vamos falar, passando do cadastro do aluno, né, do formulário do aluno, nós vamos agora para o profissional escolar. O profissional escolar, a grande maioria, da mesma forma, já está dentro da base do sistema Educacenso, a grande maioria. Mas a gente sempre pede que vocês cadastrem o professor pelo CPF, tá? É uma identificação única, todos os professores, obrigatoriamente, têm CPF dentro da base do Educacenso. Então, todas as vezes que você for pesquisar o profissional escolar, você pesquise pelo número do CPF. Então, porque você tem certeza que é aquele professor que você está com ele lá na escola. A base da Receita vai, quando você jogar esse CPF, ele já vai trazer, vai carregar esses dados, né? E aí, se ele já existia no ano anterior, ele vai trazer algumas informações, né? Se ele encontra dentro da base do sistema Educacenso, você pesquisando pelo sistema, pelo CPF, ele vai aparecer. E aí, você vai vinculá-lo às turmas aonde ele está lecionando naquela disciplina. Eu só peço uma atenção especial com relação a esses cadastros que já estão dentro da base do Educacenso. Existe um indicador chamado complexidade da gestão, né, e chamado também formação, adequação da formação, atuação do professor na sala de aula, adequação da formação, atuação. E aí a gente vê que tem um erro, tem uma informação que a gente acredita que está errado. Nós temos um percentual muito elevado de profissional que não tem habilitação para estar lecionando no ensino fundamental ou no ensino médio, no caso no caso da nossa rede, até que a gente tem um controle maior, o percentual é até aceitável. Mas professores que estão atuando nas redes municipais, por exemplo, com só o ensino médio ou com a formação inadequada para a disciplina em que ele ministra, é muito alto. Nós temos uma adequação apenas de 28%. Significa que o restante não está. E com tantas formações, todos os anos, a gente sabe que tem a participação das secretarias nos programas de formação, que vocês fazem um trabalho de colocar esses profissionais para fazerem a adequação da formação, e isso não está sendo refletido no censo.
provavelmente é que quando você encontra o CPF do professor, vincula ele na turma, você não está verificando se a formação que está informada lá, que já vem carregada dentro do banco, está correta, está adequada para aquilo que você está lá com a sua documentação. Então, tome cuidado com isso. Quando você vincular o docente, você encontrar o docente na base, não diga, oba, terminou meu trabalho. Não terminou seu trabalho. Você vai verificar campo a campo, para ver se não tem nenhum erro no cadastro do professor, principalmente na parte de formação. Porque imagina, os dados do censo, eles servem para a definição de políticas públicas. Existe um programa de formação que está sendo customizado em cima desses dados que a escola está informando todos os anos. E aí a escola está dizendo que o professor não tem a formação quando ele de fato já tem. Ou o professor não tem a formação e lá dentro do sistema alguém arrumou o cadastro dele e disse que ele tinha. Então, você tem que ter cuidado com isso. Quando você procurar o professor pelo CPF, encontrou, vincule ele à turma, porque a partir do momento que você vinculou, você pode editar o cadastro do professor, da mesma forma que você vai editar o cadastro do aluno, apenas após a vinculação. Então, você vai vincular esse professor na disciplina em que ele ministra, né, que agora é área de conhecimento, né? Vocês vão ter a área de conhecimento, marcam a disciplina, e aí, depois que marcar, você vai verificar se realmente todos os dados cadastrais que já vem carregados no Educacenso estão corretos. E atentem para a formação desse docente. Então, revisem todos os docentes que vocês vincularem à turma, para ver se realmente a formação está correta. E aí houve alguns acréscimos de campos nesse formulário do profissional escolar. Ele pergunta o maior nível de escolaridade concluída. E aí tem ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, ou não concluiu o ensino fundamental. E aí no campo 19A, pergunta o tipo de ensino médio cursado. Então, se a escola marcou que o professor tem curso superior ou ensino médio, vai abrir o 19A. Porque se ele está fazendo superior, eles querem saber, sim, e o ensino médio? Qual foi o ensino médio que o professor fez? Foi o ensino médio magistério? Gente, não é obrigatório ainda esse campo este ano, não foi colocado como obrigatório, mas ele é extremamente necessário para as análises, inclusive para o programa de formação. Nós sabemos já de outras análises, inclusive vinculado à avaliação educacional, que os profissionais que têm licenciatura, mas que no nível de ensino médio fez o magistério, ele tem uma atividade, uma atuação diferenciada em relação ao desempenho do aluno. O INEP já sabe disso, por isso ele está querendo coletar informações dos docentes que estão na sua escola. Quem são os docentes da sua escola que têm o ensino superior, mas tem o ensino médio lá, magistério? Então, eles querem saber, mesmo quem está no nível superior, qual foi a característica do ensino médio dele. Tá? Então, quem assinalar, se o profissional tem um ensino superior, vai estar aberto sempre o campo 19A, para marcar qual foi o tipo de ensino médio. Embora ele não seja um campo impeditivo, você pode deixar em branco e passar. Mas a gente pede a atenção de vocês, porque isso é importante a gente ter essas análises para estudos futuros. Tá? Então, se vocês tiverem informação de qual nível do ensino médio tem documentação, ou pode pedir do professor a documentação para compor a pasta dele dentro da escola, de qual foi o ensino médio dele, você informa aí os dados para nós, tá? Informa esses dados dentro do censo. Então, marcou que o professor tem ensino médio ou ensino superior, abre o campo 19A, né? E aí, o 19B são as informações dos cursos que o professor tem. Você pode informar mais de um curso, tá? Quantos cursos ele tiver. Você quer enfatizar alguma coisa desse campo, Darlene? Sim, esse campo ele deixou de ser coletado aquele superior incompleto.
Notem que agora o professor que está cursando faculdade, que está fazendo curso superior, ele vai ser colocado com a última formação dele. Se o professor tem ensino médio, vai ensino médio magistério, entendeu? Vai ensino médio mesmo. Então, a formação geral dele também. E lembrando sempre que esse campo é idêntico ao campo dos dados do aluno lá, da certidão de nascimento. Ele também já tem um banco anterior, que ele já foi, se esse professor foi professor o ano passado das redes públicas e privada, ele já compõe o banco do INEP. Então, ele já tem lá que ele está fazendo curso superior, tá bom? Outra coisa que eu queria enfatizar são 3 pontos sobre a coleta do docente, do profissional escolar. O censo, ele coleta o profissional escolar que está em sala de aula até a data de referência do censo, até o dia 29 de maio. O professor que está de licença, até a data de referência do censo, que está com licença de 30 dias, ele vai no censo de vocês, tá? Ele vai normal no censo. Outra coisa, tem aquele professor que está na escola, mas ele não está em sala de aula. Ele está em readaptado, ou ele está na secretaria da escola, ou ele está na biblioteca, mesmo que ele não seja readaptado. Ou, eu sou professor, agora a professora, a gestão precisou do meu trabalho, eu estou no apoio pedagógico, mas eu sou professor. Mas ele não está em sala de aula. Então, ele é informado lá no campo de recursos humanos. Ele não é informado na função que ele está exercendo na escola. Ele não está em sala de aula, porque nós já recebemos algumas perguntas e algumas denúncias de algumas pessoas que estão informando, dizendo que vários secretários municipais estão pedindo para colocar o professor em sala de aula. O censo secretário municipal de educação, o censo coleta a realidade da escola no momento, até a data de referência do censo. Se o teu professor, que está fora da sala de aula, está na tua escola, fazendo outro trabalho pedagógico, outras funções, que não seja professor em sala de aula, ele não vai em sala de aula. Outra coisa também é sobre a permuta. As permutas entre secretarias municipais e secretaria estadual. Quem vai na sala de aula, quem vai informado no censo, é o professor também que está em sala de aula. Não é aquele professor que está permutando. Eu estou lá na secretaria, eu sou secretário municipal de educação, eu não estou atuando na minha rede estadual, eu estou somente atuando na rede municipal, eu estou de permuta no momento, assumindo uma função, um cargo dentro da secretaria municipal, então eu não vou no censo. Quem vai lá é o meu colega que está dando aula realmente. É aquele professor X. Um exemplo, eu, Darlene, se eu fosse lotada numa escola hoje e eu tivesse saído da escola e tivesse vindo para a Secretaria de Educação assumir um cargo ou uma função dentro da Secretaria de Educação, eu não iria. Quem iria era a minha colega que está na sala de aula, mesmo eu sendo lotada lá na escola. Aqui o documento estava dizendo que eu era lotada na escola, mas nesse momento eu estava fazendo uma permuta com uma outra pessoa. Então quem vai é a pessoa que está em sala de aula até a data de referência do censo. Não esqueçam que todas as informações têm que ser baseadas na data de referência do censo escolar. Sobre os dados do vínculo, né, do profissional escolar. Quem entra nesses dados? Quem é informado, vinculado à turma? São os docentes, né, os professores, os tradutores e intérpretes de Libras, os guia-intérpretes de Libra, que também é vinculado à atividade da turma, né? Ele tem que estar atuando dentro de uma escola, ele tem que estar fazendo atendimento a um aluno. O auxiliar assistente educacional, que também está auxiliando o professor na sala de aula. Então, esse também está vinculado à turma, ele vai ser informado lá como auxiliar e não como docente. Então, veja a função que ele exerce. Se ele é o docente titular da turma, você vai marcar ele como docente. Agora, se ele é tradutor, intérprete de Libras, se ele é auxiliar, né? Auxiliar assistente educacional,
e é docente também no caso dos cursos do EAD, que é o docente titular. A gente desconhece dentro nos municípios turmas do ensino fundamental ou dentro do ensino médio que seja EAD, com exceção da Escola Federal aqui em Manaus, mas se ele é um docente titular do EAD, também é informado nesse campo. E o profissional de apoio escolar para alunos com deficiência. Esse profissional é aquele profissional da vida escolar que está sendo cobrado agora pela legislação. Aqui no censo está pedindo o profissional de apoio escolar para alunos com deficiência. Esse é o nome dele. É aquele profissional da vida escolar. Se tem um aluno naquela turma que está tendo esse atendimento, tem essa pessoa, esse profissional para fazer o atendimento dele, ele tem que ser vinculado na turma onde o aluno está sendo assistido, tá? Então, esse dado, nesse campo dos dados do vínculo, ele pode entrar. E o profissional em atividade complementar, que são os monitores. Então, aqueles que fazem a monitoria dos programas, dos projetos complementares, ele também entra porque é uma turma e vai ficar vinculado, tá? E o docente tutor, que também é do EAD. Então, tanto docente titular como docente tutor são características de docentes vinculados ao atendimento à distância, tá? Então, são esses os profissionais que podem ser vinculados à turma, que está atuando diretamente naquela ação da turma, ou com disciplina, ou dando apoio ao professor, ou dando apoio ao aluno que também está apoiando o professor. Então, é só aqueles que estão realmente em atendimento dentro da escola, certo? Os demais, a Darlene já falou, entram como funções lá no campo 50, que eu falei várias vezes a respeito desse campo 50. Você vai informar o professor, mesmo sendo professor, ele deve estar exercendo alguma daquelas funções administrativas ou pedagógicas. E aí ele vai entrar só em quantitativos, tá bom? Sim. Lá no campo 22, gente, entrou um curso chamado Gestão Escolar. A gente sabe que já foi ofertado isso no Brasil. Várias redes, vários profissionais já fizeram esse curso e eles estão levantando agora, dos profissionais que está sendo cadastrado, de todos os profissionais que estão em sala de aula, se ele fez curso de gestão escolar, tá? Que é um curso extremamente necessário para a melhoria da gestão e que também é uma das ações do Plano Nacional de Educação, né, que é da gestão democrática. Então, vocês também atentem se o professor tem essa formação, se ele fez essa formação continuada, você deve assinalar esse campo de gestão escolar, tá? Deixa eu ver quais outros campos. Sim. Os campos essas partes que a gente falou, todos esses dados aí de formação do docente, né? Quem é que entra dentro desse formulário, que é o formulário de pessoa física dos profissionais escolares, você tem que ter cuidado, porque é tudo que está vinculado à turma e também com a formação. Lembrem-se disso. A formação você tem que verificar um a um. Verifique professor por professor, se dentro da base do Educacenso a formação dele está adequada. Então, aqui a gente encerra o cadastro do profissional escolar e do cadastro do aluno. Agora, a Darlene vai fazer a apresentação a respeito dos módulos seguintes, né? Que é o módulo de fechamento, relatórios e confirmação de matrículas. Bom, gente, agora nós iremos começar com o fechamento do censo. Vocês vão praticamente contando a história. A história começou com o cadastro do gestor, depois ele passou por preenchimento do formulário da escola, depois foi o cadastramento das turmas, o remanejamento e as pesquisas do aluno e a vinculação do aluno às turmas, e depois ele pesquisou o profissional escolar
pelo CPF e também vinculou as turmas, disse quais são as disciplinas que ministram, tudo isso. Terminou todo este trabalho da escola, ela vai passar para o fechamento da escola, para o módulo do fechamento que fica no menu à esquerda da gente no sistema EducaCenso. Então, o fechamento do censo, ele aparece em várias coresinhas. As cores laranja, vermelho, azul e verde, elas indicam o status da validação, sendo elas, respectivamente, validado com avisos, validado com erros, disponível para validação e validado sem erros e avisos. Se vocês notarem aí, tem as bolinhas laranja, azul, ainda não apareceu o vermelho, porque o vermelho é um alerta. E o azul e o verde indica que está tudo correto. Abaixo dessas bolinhas, quando vocês forem clicando, apareceu na escola, apareceu o laranja. O que ele apareceu? Um aviso para corrigir. Escola oferece atendimento educacional especializado e não informou sala de recursos multifuncionais. Isso aqui, ele está dizendo apenas um aviso, um alerta, que pode ser, lembre-se que ontem, quando eu falei que a sala de recursos, ela pode funcionar tanto nas salas de... As turmas de AEE, elas podem funcionar tanto nas salas de recursos, como qualquer um espaço que a escola tem para funcionamento. Então, foi esse aviso que deu. Caso tenha feito a correção em nova aba, você poderá clicar em revalidar e confirmar a correção. Aí embaixo vocês estão vendo uma tarja meio laranjadinha. Tem dizendo assim: para realizar o fechamento do censo escolar, é necessário verificar se ainda existe algum erro ou aviso em cada um dos cadastros do sistema EducaCenso. Aí sim, quando você clicar, você vai passar para outra aba também do fechamento. Aí você vai em campo a campo. Veja que escola ficou em laranja, turma ficou em laranja, que isso quer dizer que tem avisos nesses relatórios. Quando passa para aluno, você verifica aí que apareceu aviso, erros de aviso, ficou vermelhinho o aluno. Então, ele diz assim: aluno sem localização diferenciada. Eu acho que ocorreu um erro porque nós pegamos a base do ano passado aí, que a certidão não foi informada, isso daí. Mas o erro era aluno sem localização diferenciada, porque é um erro cruzado que dá. Entendeu? Vai dar um erro cruzado porque é um campo obrigatório. Aí é importante a verificação e correção dos avisos, se necessário. Mas nós sugerimos que vocês olhem os relatórios, verifiquem esses avisos quando cada vez que vocês clicarem, que pode ser alguma coisa que esteja chamando a atenção lá e vocês não notaram, que vocês devem realmente inserir dentro do sistema. Os erros devem ser corrigidos para prosseguir para o próximo bloco de validação azul, que aí vai dar uma validação azul. São aceitas turmas, disciplinas sem vínculo de docente, desde que a informação seja confirmada pelo usuário. Haja turma sem docente, o sistema permitirá o fechamento após a confirmação. Lembre-se também que ontem, quando foi falado de turma, nós dissemos que as turmas podem, no momento, não ter o docente para ministrar aquelas disciplinas. Eu posso ter uma turma, mas eu tenho várias turmas na escola, mas eu tenho uma turma, uma certa turma, eu tenho primeiro, segundo, sexto, sétimo, oitavo, mas quando eu chego no meu terceiro aninho, eu não tenho professor para ministrar aquela turma. Então, eu posso informar essa turma, digo quais são as disciplinas que tem. Quando chegar lá no fechamento do censo, ele vai abrir um campozinho para eu dizer que aquelas turmas que não têm docente, e vai acontecer o fechamento. O sistema irá apresentar as críticas cruzadas, ou seja, são realizados cruzamento entre as informações dos cadastros para identificar algumas inconsistências.
Por exemplo, a criação de turmas sem alunos ou docentes vinculados. Eu posso chegar lá na turma, quando eu clicar na turma, vai dizer que eu não posso prosseguir, por quê? Porque tem um erro e lá eu cadastrei uma turma, mas não informei o aluno e nem o docente dessa turma também. Quando chega lá no fechamento, na confirmação de disciplina sem docente vinculado, todas as disciplinas das turmas devem ser informadas, mesmo que elas não possuam docentes na data de referência do censo. Esse chamado aqui, eu quero chamar a atenção das turmas de mediação tecnológica. É um dos maiores problemas que nós temos quando migra as turmas da mediação tecnológica, que quando vai ocorrer o fechamento. Aí os técnicos, os multiplicadores ligam para a gente e dizem, olha, nós temos uma turma que não tem as disciplinas, que tem o aluno, mas não tem as disciplinas marcadas e nem os docentes. Então, o que nós fazemos? Nós encaminhamos para eles os IDs dos docentes que serão vinculados a essas turmas. Porque os docentes do Centro de Mediação Tecnológica são os daqui do CEMEAN. Então, algumas vezes, eles não são migrados na turma quando ocorre a migração. Mas, logo após, nós encaminhamos os números dos IDs dos docentes e pedimos que eles vinculem os docentes à turma. Após a marcação e confirmação, o sistema habilitará o fechamento da escola. Assim que você confirmar o fechamento da escola, vai aparecer essa bolinha verde dizendo escola fechada, fechamento do censo escolar concluído com sucesso. Mas o seu trabalho ainda não acabou. Senhores secretários, senhores gestores de escola, senhores multiplicadores e coordenadores municipais, ou administrativos que trabalham com a inserção dos dados do Sistema Educacenso. O trabalho de vocês ainda não acaba aí. O recibo do fechamento deve ser salvo, impresso para subsidiar futuras consultas sobre a declaração. Solicite que o gestor da escola assine e date o momento que você fez o fechamento. Nesse relatório de fechamento vai constar quantos alunos foram inseridos no censo, quantas matrículas você tem, quantos alunos de atividade complementar você tem. Tudo vai constar nesse formulário do fechamento do censo. Então, aí é a sua comprovação que você fechou o censo. Mas, naquele momento, você fechou o censo. Mas aí nós vamos verificar que nós temos outras coisas para fazer também. Agora, eu vou passar para o meu colega Darwin continuar com o módulo de confirmação de matrícula. Bom dia a todos. Sou o Darwin, supervisor do censo. Vou falar um pouco sobre a confirmação, módulo de confirmação de matrícula. Nessa parte, o módulo de confirmação de matrícula, passamos por todas as etapas de cadastro, cadastro de escola, profissional escolar, e como a professora Darlene falou, ainda não acabou o trabalho. Todos nós temos que participar e olhar com carinho o censo. Nessa parte tem a confirmação de matrícula, né? Que tem como objetivo confirmar e desconsiderar matrículas de alunos que possuem mais de um vínculo à escolarização de matrículas presenciais, em horário coincidentes e ou não coincidentes, certo? Então, nessa parte, temos que confirmar essas matrículas. Tem muitas escolas que deixaram, ano passado, de confirmação dessas matrículas. Recebemos muitos relatórios, tivemos a preocupação de passar para os municípios para confirmar as matrículas que não estavam sendo confirmadas. Por quê? Porque passaram por essa parte e penso que o censo já tinha finalizado, já tinha fechado. E sim, deixando de confirmar esses nossos alunos, que ficam pendentes. Feito essas confirmações, aí sim, aí está tudo sendo ok a confirmação dos nossos alunos, que estão deixando de ser confirmados.
E no módulo confirmação, na matrícula foi criada para atender ao disposto por portaria 235, de 4 de agosto de 2011. Dadá, só quer com... Sim, Eduardo. Eu vou complementar essa informação de confirmação de matrícula. Os relatórios de confirmação de matrícula para a escola, ela é online. Ela está diariamente, o dia para vocês, quando tiver o módulo de confirmação de matrícula, a escola pode verificar se todos os dias o aluno foi considerado ou foi desconsiderado. Aquele botãozinho vermelho está dizendo para você considerar. Aquele botãozinho vermelho que aparece na tela, é o botãozinho de desconsiderar a matrícula. Lembrando para vocês que esses alunos, no módulo de confirmação de matrícula, ele pode até ter duas matrículas, dois cadastros de matrículas. Ele pode ter no horário uma matrícula e no outro horário outra matrícula também. Ele pode estudar na rede estadual no horário, ou na rede privada no outro horário, ou pode estudar na rede municipal. Isso não impede que o aluno tenha duas matrículas, com horários que não se coincidem, entendeu? Nós temos três relatórios no módulo de confirmação de matrícula. Horários que se coincidem e aqueles horários que não se coincidem também. Esse módulo, como o Darwin acabou de falar, ele foi criado a partir da portaria 235, de 4 de agosto de 2011, para considerar ou desconsiderar essa matrícula. Se a escola não considera a matrícula ou não desconsidera a matrícula, mesmo que o aluno seja dela e ela, por algum momento, com algum descuido, ela deixou de ir lá no módulo de confirmação de matrícula e fazer o trabalho dela, de confirmar a matrícula, sendo o aluno dela, porque ela encontrou no relatório que o aluno estava duplicado com outra escola, então ela disse, esse aluno é meu, mas ela chegou lá, ela não considerou o aluno. Lembrando que vocês têm que ter os documentos comprobatórios com diário de classe, com registros de diário de classe, tanto no diário de classe de português e matemática, para que esses documentos sejam os comprobatórios das matrículas. Vocês podem se resguardar com esses documentos na secretaria da escola. O ano passado, nós tivemos inúmeras matrículas que foram desconsideradas mediante a portaria 235 de 4 de agosto de 2011. Como as escolas deixaram de considerar a matrícula, mesmo o aluno sendo dela, o INEP, baseado nessa portaria, ele retirou o aluno, porque como nenhuma escola e nem a outra considerou a matrícula, isso quer dizer que a matrícula não era válida. Então, vocês atentem-se para esse momento da confirmação de matrícula. Vocês fizeram o fechamento do censo. A escola já está com o módulo de matrícula já lá no menu do Sistema Educacenso. Vocês já podem fazer esse trabalho de confirmação de matrícula, gente, tá? A gente sempre deixava para fazer no período da preliminar, mas agora nós fomos instruídos que a escola pode fazer assim que fizer o fechamento. O módulo de confirmação de matrícula já estiver no ar no Sistema Educacenso, você pode ir lá e verificar gerar os relatórios, verificar se realmente tem alunos duplicados na sua escola, verificar o diário de classe de português e matemática, verifica na data de referência do censo, verifica se esse aluno realmente é teu e vai lá e confirma, ok? É isso que a gente quer que vocês façam nesse momento do módulo de confirmação de matrícula. Não deixe para últimos momentos, se vocês tiverem tempo, fechar as escolas bem antes do tempo da finalização do dia 31 de julho agora, que é o último dia da coleta do censo, fizer esse trabalho em tempo hábil e já está o módulo de confirmação, já estiver no ar, pode fazer esse trabalho sem problema nenhum. Outra coisa, esse módulo de confirmação de matrícula, para as secretarias municipais e para nós, secretaria estadual, nós não temos esse módulo, esse relatório online no mesmo dia. O nosso sempre D-1, é sempre um dia anterior. Ou seja, se o módulo tivesse
Hoje no ar, nós estávamos vendo o relatório do dia 18 e não no dia 19, mas a escola estaria vendo o relatório do dia 19, ok? Agora nós iremos continuar os relatórios que existem dentro do Sistema Educacenso. Nos relatórios do Sistema Educacenso, no banner tem lá, vocês irão clicar lá no relatório Escola. A escola, ela tem um relatório de perfil escola. Então, no relatório de perfil escola, vocês terão um relatório de alunos por turma, aluno dados cadastrais, profissional escolar por turma, profissional escolar dados cadastrais, relação de turmas da escola e panorama geral da escola. Vocês vão ter tudo que foi informado na escola também. Então, é importante que assim que vocês fizerem todas as informações de vocês, se não quiserem logo fazer o fechamento, também pode. Vocês vão lá no relatório de vocês podem lá verificar, gerar os relatórios de aluno por turma. Eu vou gerar primeiro o meu relatório de aluno por turma, para nós conferirmos, para ver se já estão tudo ok. Se a data do nascimento do aluno está correta, se o nome do aluno está correto. Vou gerar também o relatório de turma de profissional escolar, para ver se meus docentes estão realmente nas disciplinas corretas, se estão vinculados nas turmas corretas, se os dados cadastrais do meu profissional escolar está correto mesmo, se ele está com nível superior, a data de nascimento dele está correta, se está tudo ok. E também vou gerar um dos relatórios mais importantes também, que é a lei da relação de aluno por turma. A relação de turmas por escola. Aí você vai verificar se todas as turmas, rede estadual, foram migradas, rede municipal, foram inseridas no censo. Então, vocês verifiquem se os horários estão corretos, se a modalidade está correta, se o tipo, se ela está toda informada corretamente, se as etapas das turmas estão corretas, tudo direitinho. Se eu tinha 10 turmas, então vai ter que aparecer 10 turmas nessa relação de turmas da escola. Então, vocês verifiquem, principalmente, como eu vou chamar mais uma atenção, após migração para a rede estadual, após migrar, atentem-se para as turmas de segundo aninho, de quinto ano, nono ano, terceira série do ensino médio, para que essas turmas, porque essas turmas servirão esses dados, essas turmas serão avaliadas esse ano no SAEB. Então, assim que migrar, vocês verifiquem, eu tenho 10 turmas de terceira série do ensino médio, escolas estaduais que só trabalham com ensino médio. Eu tenho 10 turmas de terceira série do ensino médio. Essas turmas vão ser avaliadas no SAEB. Então, eu vou verificar se foram migradas todas as 10 turmas, se foram migrados todos os alunos dessa turma. Ops, faltou uma turma. Não vai poder mais migrar. O que você vai ter que fazer imediatamente? Inserir dentro do Sistema Educacenso. Inserir, cadastra a turma, verifica como que tem que fazer, verifica, faz o cadastramento de toda a turma, depois insere os alunos, depois insere os profissionais escolares. Entendeu? Então, você verificou, professora Darlene, migrou um centro de mediação tecnológica, mas faltou 4 turmas de 4 comunidades. O que eu tenho que fazer? Inserir dentro do Sistema Educacenso. Inserir, vai dar trabalho, eu já tinha inserido no SIGEAM, mas infelizmente vocês sabem que o sistema também dá problemas. A gente sabe que nem toda vez nós sabemos que as migrações não são perfeitas, entendeu? Então, faltou turma, vamos ter que fazer o nosso trabalho. Professora, eu vou fazer o retrabalho. Você não está fazendo o retrabalho, você só está nos ajudando, fazendo aquelas informações que não foram colocadas, não foram migradas naquele momento. Porque nós não podemos, escola migrada, remigrar novamente. Também, isso também é para chamar a atenção dos municípios que irão migrar, como Iranduba e também Manacapuru. Vocês também têm que fazer o mesmo trabalho. Após a migração, solicitem que os gestores, que os secretários das escolas verifiquem os relatórios de relação de turmas, relação de alunos, todos os relatórios para ver se migrou.
Se não migrou, eles vão ter também que inserir dentro do sistema EducaCenso, não mais dentro do CIGEAN. Combinado, gente? Ontem, além desses relatórios da escola, eu quero chamar a atenção para a rede estadual. Ontem, alguns multiplicadores e secretários de escola estadual que ouviram as nossas mensagens, que ouviram o treinamento nos municípios, eles ligaram e disseram bem assim para mim: professora Darlene, nós geramos o relatório CONALCEM, que é relatório de alunos que foram marcados para o censo 2019. Então, nesse relatório, professora, eu constatei que tem alguns alunos que são nossos, que estavam na data de referência do censo, mas não foram marcados no momento da marcação. O que eu devo proceder? O que vocês devem proceder se vocês gerarem esses relatórios lá no município de vocês, nas escolas de vocês, que gerar esse relatório e vocês detectarem que faltou algum aluno ser marcado que estava na data de referência do censo? Vocês têm que imediatamente verificar o código deste aluno e encaminhar para o seu supervisor ou para mim, ou para a Silvana, para o e-mail da Silvana, ou para o meu e-mail, ou para o e-mail do supervisor, e solicitar que ele faça a marcação dentro do CIGEAN, porque só quem tem esse perfil de marcar os alunos somos nós da Coordenação Estadual do Censo. Vocês podem, lá com o perfil de vocês podem gerar o relatório CONALCEM, mas não podem marcar os alunos. Então, só quem pode marcar esses alunos somos nós. Combinado, gente? Então, vamos fazer esse trabalho. Eu sei que é um trabalho maior, mas vocês vão ter esses dias para relaxar, vocês vão ter esses dias para ficar em casa, dizer, olha, vamos fazer o nosso trabalho legal, para que nós também possamos ajudar a coordenação, fazer também o trabalho dela, porque sem vocês nós também não somos nada, se vocês que estão na ponta. Outra coisa também que eu peço para as escolas estaduais: verificar o MANIDTU, o Comando para a Marcação de Turmas Indígenas, porque vocês sabem que nós temos turmas indígenas que são inseridas dentro da escola matriz, mas elas são migradas para o centro de centros indígenas. Entendeu? Então, nós estamos fazendo o levantamento dessas turmas. E também notamos que tem algumas turmas que ainda não foram marcadas como indígenas, que elas estão em escolas indígenas, elas são por mediação tecnológica, elas estão nas escolas municipais indígenas, e às vezes nós detectamos que elas não foram marcadas, porque a escola lá no complemento da escola no anexo, a gente vê que é numa turma de escola indígena, mas tem escolas que não estão com o nome indígena. E hoje, acabei de saber pelo Flávio, que teve municípios deles que disseram, olha, vocês mandaram uma relação só de 5 turmas, mas nós tínhamos 7. Então, eu já fui lá no comando e já marquei a turma direitinho. Tá? São Gabriel da Cachoeira não precisa marcar, porque são aquelas turmas que são dentro das próprias escolas indígenas, tá bom? Elas não precisam marcar, só são aqueles centros de mediações indígenas que funcionam naquelas escolas municipais que não são indígenas, que são nas escolas, principalmente as turmas de mediação tecnológica, tá bom? Outro comando também que mudou esse ano foi o MANINDES, que era o antigo Altinde, entendeu? Então, é o MANINDES agora, que era o antigo Altinde. As turmas de atividade complementar das escolas estaduais, elas devem ser informadas no comando Manto ACC. Continua a mesma coisa, entendeu? Não mudou nada. Ela continua no Manto ACC. Então, agora, eu vou continuar com os relatórios do Sistema EducaCenso. No Sistema EducaCenso também, nós temos o relatório de perfil que só é das Secretarias Municipais de Educação e da Secretaria e da Coordenação Estadual do Censo. Então, que são os relatórios de escola, alunos e profissionais escolares em sala de aula por modalidade e etapa. Nós temos o relatório da situação das escolas, que é aquele relatório que a gente vê se a escola está fechada, se ela está retificando, se ainda ela está aberta. A relação de todas as escolas, os alunos por escola,
o profissional escolar também por escola, as turmas por escola e o panorama geral também das escolas, tá bom? Então, esse perfil, esses relatórios, somente quem acessa é quem tem o perfil Secretaria Municipal, o superusuário da Secretaria Municipal, e nós, superusuários da Coordenação Estadual do Censo Escolar. E também nós temos, fora esses relatórios que tem no Sistema Educacenso, nós também temos o relatório de gestores, que são os resultados preliminares do censo, que aqui está aparecendo em 2018, porque vocês sabem que a gente ainda não tem os relatórios de 2019. Mas são os resultados preliminares do censo escolar. Assim, logo em setembro, no começo de setembro, esses relatórios são divulgados. Não é para você, coordenador municipal, entrar no Sistema Educacenso e deixar esse relatório de lado, não. Você tem que salvar esse relatório. São os relatórios de matrícula inicial, presencial, ensino regular, educação profissional e educação de jovens e adultos. Matrícula inicial presencial, educação especial, alunos de escolas especiais, classes especiais incluídos. Matrícula inicial de escolas semipresencial e EAD. Matrícula inicial da atividade complementar e AEE. Um relatório super importante para as secretarias, não que os outros não sejam importantes, que vocês têm que verificar, salvar, imprimir, verificar se as informações foram realmente corretas nos dados preliminares, que só através desses relatórios vocês irão poder corrigir durante o período de retificação, que é o de transporte escolar. Assim que termina a coleta do censo, as pessoas ficam ligando, os coordenadores, eu quero um relatório de transporte escolar. Você tem o perfil para fazer este trabalho. Você pode gerar o teu relatório, verificar, mostrar para o teu secretário. É importante que vocês imprimam todos esses relatórios dos resultados preliminares para vocês avaliarem com seus secretários municipais. Verificar, olha, secretário, está aqui o relatório de transporte escolar. Nessa escola, eu tenho tantos alunos de zona rural, eu tenho tantos alunos de zona urbana. É o poder público municipal que está ofertando, mas esses alunos aqui do nosso município, eles pegam carona ou quem oferta o transporte escolar é a rede estadual. Também tem a relação de gestores escolares responsável pelas informações declaradas ao censo escolar. Aí vocês vão ter todas as pessoas que estão realmente informando as declarações do censo escolar dentro do teu município. Tem a relação de escolas paralisadas e extintas. Aí também você vai pegar este relatório, você irá avaliar, verificar as escolas que estão paralisadas há mais de 5 anos, há mais de 10 anos, verificar e dizer, poxa, deixa eu ir ver aqui com o secretário da escola como é que vai ficar em relação a essas escolas que estão paralisadas, se elas vão ser reativadas ou se elas vão continuar sendo paralisadas. Isso não é melhor para nós limparmos a nossa base, de criar um ato, de criar um decreto extinguindo essas escolas, porque elas não vão mais funcionar. Tem escolas que nem existem mais em certos municípios. Tem escolas que o barranco já levou, que a gente passa pela comunidade. Olha, aqui tinha uma escola, essa escola foi paralisada, mas o barranco levou essa escola. Então, com a cheia levou, essa escola não está mais funcionando e essa escola ainda está no censo como paralisada. Então, façam um trabalhozinho, verifiquem. Olha, essa escola aqui está paralisada há 4 anos, ela não vai mais voltar, foi construída uma nova escola perto da outra comunidade e esses alunos estão sendo atendidos lá. Então, essa escola não vai mais voltar a funcionar. Tem escolas que eu já vi que tinha um prédio que estava no barranco, era de alvenaria, e a escola está funcionando em igreja. E essa escola não vai mais funcionar, ou mudou de nome, ela já passou para outro nome, aquela escola deixou de existir. E também tem relação de escolas faltantes no censo escolar, que aí está 2018, mas vai sair relação de escolas faltantes no censo 2019, que não informaram o censo, que também serve de base para a gente verificar quais são essas escolas, qual foi a rede que deixou de fazer aquela escola, de inserir os dados daquela escola. Nós não temos problema, porque a rede pública dificilmente deixa uma escola faltante.
Dificilmente vocês deixam a escola faltante. O único problema que nós temos em relação de escolas que não informam o censo são algumas escolas privadas que deixam de informar no período correto, que chega na data do final da coleta e não informou o censo. Aí ela só vai querer informar no resultado preliminar. Mas enquanto o INEP ainda não se pronunciou dizendo que as escolas não vão poder mais informar só no período preliminar, nós estamos acatando as decisões do INEP. Quando chega no período preliminar dos 30 dias, a escola passa a informar. Mas aí ela não vai ter mais como corrigir esses dados, ela vai fazer o fechamento, ela não vai ter mais dado nenhum de resultado preliminar para ver o que aconteceu de erro ou não. A mesma coisa acontece com a escola pública. A escola pública não fez no período de coleta, eu vou fazer só no período preliminar. Mas você está perdendo uma oportunidade. Porque no período de coleta você pode inserir todos os dados e no período de preliminar é para correções ou para inserir os alunos que faltaram, ou os profissionais que faltaram, ou verificar lá no formulário da escola que se você deixou de dar alguma informação correta. Entendeu? É isso que são os 30 dias corridos dos dados preliminares, para você verificar se realmente as informações que você prestou no período da coleta, nos 60 dias da coleta, estão corretos. Período para você fazer correção, somente correção, e inserir os dados que faltaram. É para isso que serve esse período preliminar de retificação. E as pessoas estão deixando, muitas vezes, deixam para fazer os dados, inserir os dados somente nesse período, aí a escola deixa de ter tempo para fazer essas correções. Eu vou passar para a Silvana, que eu acho que ela quer fazer algum comentário. Sim, eu preciso sim voltar. Eu estava vendo agora no aplicativo, na verdade no nosso grupo de coordenação, e algumas pessoas também me passando no WhatsApp. Eu estou aqui olhando enquanto a Darlene está falando com vocês. E aí teve algumas perguntas que eu acho relevante passar para todos em relação a alunos estrangeiros. O Vanderlei, lá do Rio Preto da Eva, disse como proceder com alunos estrangeiros. O censo coleta aluno estrangeiro. Você tem que informar lá, normalmente como um aluno brasileiro, só que ao invés de dizer que ele é brasileiro, tem que dizer que ele é estrangeiro, nascido num país, conforme o país de origem dele. Então, não há problema de cadastrar aluno estrangeiro dentro do censo. Se ele está, de fato, matriculado em uma escola, se ele está estudando naquela turma, você tem que vincular naquela turma, fazer o cadastro dele normalmente, como se fosse um aluno brasileiro. Apenas os dados da informação de nascimento dele é que vai estar diferente, que ele vai estar lá como um aluno estrangeiro, conforme o país de nascimento dele, certo? Então, assim, não há problema nenhum de cadastrar aluno estrangeiro dentro do sistema. Se ele está estudando, você tem que cadastrá-lo como um aluno novo, tá? Cuidado só com as informações para que depois você não tenha dificuldade na continuidade. A outra pergunta que fizeram é: o ensino médio indígena do turno noturno, disciplina não é obrigatória. Ora, se a disciplina não é obrigatória, você não vai marcar. Se ela não está lá dentro da disciplina, você não vai marcar como obrigatória. Eu vi que você está com outros problemas. Provavelmente a educação está dando um problema aí na hora que você está cadastrando essa turma. Depois que encerrar a transmissão, o seu supervisor vai entrar em contato para a gente ver qual é a situação de fato. O Educacenso, ele não controla os tipos de organização das disciplinas. Ele não tem como. Imagina, você tem quantas mil escolas brasileiras. Então, a gente não sabe como é que a escola está organizada, a disciplina daquela série está organizada. Então, provavelmente, não é porque você deixou de marcar essa informação que o censo não está conseguindo passar, que está dando erro. Pode ser que essa consistência realmente existe dentro do sistema. É quando você não informou disciplinas básicas, que é natural daquele ensino, e que você não marcou, por exemplo, como língua portuguesa, história, né, que são matérias básicas da disciplina. Aí ele questiona. Se você está cadastrando uma turma que não tem a língua portuguesa, ele vai questionar porque o ensino médio tem que ter obrigatoriamente língua portuguesa. Tem uma base comum curricular que é padrão para todo o ensino. Então, provavelmente é por isso que ele está dando algum problema de erro. Mas aí a gente tem que ver o teu caso pontualmente, tá bom?
E também a gente recebeu a respeito do transporte escolar, no caso, uma situação que pode estar acontecendo também em outros municípios, então é importante eu falar isso para vocês. Me questionaram a respeito de alunos que estão sendo transportados, que são alunos do IFAM, do Instituto Federal, né, que fazem educação profissional e que utilizam o transporte feito pela prefeitura, cedido pela prefeitura, organizado pela prefeitura. Se pode informar no censo. Bom, a escola IFAM, quando for cadastrar os alunos, pode informar que ele utiliza transporte escolar. Mas eu quero dizer que isso não significa que a prefeitura vai receber mais recursos, porque o transporte escolar, ele é liberado para alunos residentes na zona rural e que estão na educação básica, ensino fundamental ou ensino médio. Se ele já está fazendo, além do médio, a educação profissional, é só a informação lá que vai estar no censo, que de fato a prefeitura está ofertando, mas não vem recurso, tá? Então, é preciso separar coleta de dados de recursos. É claro que a gente tem que se organizar sempre para que as secretarias não percam recurso, mas tem que ver a característica de cada recurso. Então, não espere que você, informando o aluno do IFAM, aumente o recurso do PENAT, porque o PENAT tem regramento e vocês precisam estudar essas regras que estão disponíveis lá no FNDE. Todos os anos, coordenador municipal e multiplicador estadual, a gente diz para vocês que vocês têm, além dos dados do censo, além dos campos do censo, você também tem as responsabilidades de ver as legislações vigentes, inclusive todos os dados que estão lá no recurso, no FNDE, todo o regramento para disponibilidade de recursos. Caso você tenha alguma escola que precisa orientar, você saiba orientar, porque você tem conhecimento da lei. Então, você faça o trabalhinho de casa, baixe todos os regulamentos desses programas, não só do transporte escolar, da merenda escolar. É importante que o coordenador municipal tenha essas informações, leia as características de repasse e depois verifique essa vinculação com os dados que você está informando no censo. Então, nem tudo que está sendo informado significa que vem recurso. Por quê? Porque tem características específicas para cada programa educacional, certo? Então, respondidas essas perguntas, nós vamos também, agora tem algumas perguntas do chat, para que, bom dia, como fica o professor e o aluno que moram em Manaus, estudam ou trabalham na escola em Iranduba. Como fica o professor e o aluno que mora em Manaus, estudam, não tem problema. Você pode informar o local de residência dele de Manaus, porque, no caso, Iranduba é limítrofe com Manaus. Então, no relatório, vai aparecer para a gente justificar, só de justificativa realmente, que o aluno mora em Manaus e estuda em Iranduba ou vice-versa. Professor mora em Manaus, leciona em Iranduba. E aí, a gente já tem justificativa para isso, porque fica em município limítrofe, tá? Pode informar normalmente. Mais alguma informação? Estamos vendo aqui algumas perguntas do chat, tá, minha gente? Bom dia, professora lá de Urucará. As atividades de referência de uma referida escola estão ativas, porém não funciona em seu prédio próprio, ou seja, funcionam em outro prédio escolar. Bom, vocês lembram da historinha que a gente começou a contar na segunda-feira? A escola funcionava com 8 salas de aula e 2 salas fora do prédio. É a mesma coisa daí. Você vai também colocar essas turmas que estão funcionando com atividades em outro prédio. Você vai contar as salas que são do prédio, mais as outras salas que estão fora do prédio. Não tem problema nenhum, procedimento normal. Você vai cadastrar essas turmas na sua escola, apenas dizendo que essas turmas funcionam num determinado local, que provavelmente são salas anexas cedidas por outro órgão, tá? No CIGEAN eu não consigo alterar o aluno estrangeiro, uma vez que o aluno já foi cadastrado como brasileiro. Bom, esse cadastro, primeiro para você editar um aluno, ele tem que estar matriculado na sua escola.
Então, se você tem aluno vinculado dentro da sua escola, se está vinculado, era para você estar sim com o poder de fazer a mudança, porque é o secretário da escola que altera esses dados do aluno. Então, assim, é algo que a gente precisa ver, tá? Depois você entra em contato com o nosso supervisor, o supervisor do seu município. Daqui a pouco eu vou dizer quem é o supervisor de cada município, aí você vai entrar em contato e a gente vai ver qual é a situação de fato desse aluno. Mas é a mesma regra do Educacenso. Para você mexer no cadastro do aluno, você primeiro tem que vincular. Ele tem que estar vinculado à tua escola, que aí assim, o sistema entende que é seu. Se aquele aluno é seu, você tem o direito e tem o perfil de mexer no cadastro dele. Certo? Bom dia. É lá de Altazes, Miriam. Silvana, a escola Maria Emília está com 6 turmas que irá encerrar o ano letivo em fevereiro. No ano que vem. Só a Irlanda ou você pode informar como fica para o fechamento do CIGEAN e o censo? É o seguinte, vamos lá, vamos separar as coisas. Nós estamos no censo. Censo escolar. A escola está em calendário especial. Você vai lá dentro, na hora que migrar, vai pegar o dia de início das aulas e o dia de término. Então, assim, o fechamento é outra história. Já é depois do lançamento de rendimento. E aí, de fato, nós podemos orientar, sim, tanto eu quanto Irlanda, mas é para o fechamento lá em fevereiro, para lançamento de nota e também planejamento da matrícula. São outras ações. Então, vamos separar. Agora, no período da migração, nós vamos migrar essa escola com datas de início e término, de acordo com como está registrado dentro do sistema. E aí você vai proceder às correções, como foi dito pela Darlene, né? Você vai verificar todos os relatórios, fazer o fechamento da escola. No fechamento do CIGEAN, que aí a gente vai precisar para a matrícula, são outros procedimentos, e aí a gente entra em contato com vocês em outro momento. Certo? Pauini, como posso proceder referente a uma gestora que ano passado exercia o cargo e neste ano está em sala de aula? Bom, ela vai ser informada como professora em sala de aula. E quem vai ser informada como gestor é quem de fato está como gestor da escola. Simples. Você vai vincular o gestor atual e vai vincular essa professora como professora da turma onde ela está ministrando. Se está sem gestor e é uma escola municipal, lembra da regra que a gente falou logo no início da transmissão. Quando a escola municipal está sem gestor, quem é informado como responsável pela escola é o secretário municipal de educação. No caso, se for uma escola estadual, vai o nosso secretário de estado, tá? Nosso desde 2007, acho que não tem mais, acho que encerrou, né? Bom, a Darlene tem algo para esclarecer para vocês, vamos lá. Ontem fizeram uma seguinte pergunta para o meu e-mail. Perguntaram, professora, o aluno estuda na rede municipal, mas faz atividade complementar na rede estadual. Pode? Pode. Ele pode fazer escolarização num turno na escola estadual, mas no contraturno ele vai fazer atividade complementar. Como a escola estadual não está oferecendo atividade complementar, ele faz no contraturno dele, ele vai para a rede municipal. Mas ele tem que constar tanto no diário de classe, na escolarização, quanto na atividade complementar. Se você, da rede municipal, inseriu um aluno que não está dentro na escolarização, você vai perder esse aluno. Você vai ter o trabalho de fazer normalmente, inserir o aluno, vincular o aluno na atividade complementar, mas você vai ter que verificar se esse aluno está na escolarização. A mesma, vice-versa também para as turmas de AEE. O aluno também pode ser atendido. Eu tenho alunos na rede municipal que precisam de atendimento de educação especializada, mas a minha escola não oferece, nenhuma escola da rede municipal oferece. Só quem oferece é uma escola da rede estadual. Então, não tem problema nenhum. A escola estadual também pode matricular esse aluno dentro do CIGEAN e vincular ele a essa turma de AEE, sem problema nenhum. Quanto ao recurso do Fundeb, a pergunta da pessoa
foi em relação também ao recurso do Fundeb. O recurso do Fundeb vai ser dividido meio a meio, tanto para a rede estadual, metade da rede estadual e metade da rede municipal, sem problema nenhum. Ambas as redes não vão ficar sem receber o recurso pelo esse aluno. Ok? Respondido a pergunta de quem me perguntou ontem, que eu não me lembro. Infelizmente, eu não me lembro, que eu recebi um monte de mensagem. Tá bom? Alguém para fazer interatividade ou podemos continuar? Então, assim, estão nos respondendo aqui que nós não temos ninguém para fazer a interatividade. Então, nós vamos continuar aqui e eu quero finalizar esse encontro mostrando para vocês dos colaboradores. Vocês viram que nós tivemos os vídeos que vocês viram desde o início da semana. Desde o início da semana, a informação de quem estava participando da edição desses vídeos, né? De quem participou junto conosco. Nós temos uma equipe que trabalhou, foi toda a equipe da estatística e pessoas colaboradores. Então, estou mostrando aí as pessoas que... O de preto é o Renan. Dá tchauzinho aí, Renan. O Renan, ele foi o diretor desses vídeos, tá? Que vocês assistiram. Nós fizemos o roteiro, eu, Darlene e ele foi o diretor desse processo, organizou. Então, assim, a gente está pegando todos os talentos que tem hoje na estatística. O Renan é nosso colaborador na coordenação de estudos e pesquisas. A Kênia Costa, que é a secretária da escola, na verdade, a Kene, que não é Kênia, é Kene. Pode dar tchauzinho aí, Kene. Ela fez o papel da secretária da escola, que a gente agradece muito, e ela é do grupo de trabalho de governança da secretaria, também ligado agora à gerência de estatística. A Ellen Belmonte, que é a Helena, como coordenadora municipal, fez o papel da coordenação municipal, né? E também trabalhou nesse processo muito bom, porque enfatizou aquelas partes que são interessantes e que destaca o papel do coordenador e da importância do coordenador nessa atividade do censo. E o Jânio, que trabalhou na captura de telas, fazendo aqui para a gente montar todo esse vídeo. Então, eu precisava passar isso para vocês e, inclusive, agradecer a equipe. Temos profissionais multifacetos, né? Então, fazem várias coisas, né? Dentro da estatística tem que ser artista, tem que ser tudo, né? Tem que ser analista. Então, assim, está faltando aí neste grupo o gestor da escola, que é o Antônio Pinheiro. Ele teve que viajar, ele está de férias, hoje era o primeiro dia de férias dele, mas ele participou também. A gente precisa ser enfatizado e destacado a atuação do gestor, que é um papel importante para a escola. O Antônio Pinheiro fez o papel de Joaquim Pinheiro. Então, eu agradeço a participação, muito obrigada, e eu só queria mostrar para vocês as pessoas que fizeram parte desses vídeos. E agora, muito obrigada, viu, para vocês. E agora também nós vamos mostrar os supervisores. Então, eu peço que os supervisores também fiquem perfilados, que é para que eu passe para vocês os municípios que cada um deles vai atender. Tá? Estará atendendo este ano. Nosso colega Darwin, ele vai supervisionar os municípios de Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Itapiranga, Rio Preto da Eva, São Sebastião do Atumã, Silves e Urucará. Portanto, 10 municípios que vão estar sob a responsabilidade do Darwin. Dá tchauzinho aí, Darwin. Esse é o Darwin. Tá? Nós vamos passar os contatos todos no grupo, tá? Flávio Mariano, responsável. Flávio, dá tchauzinho aí. O Flávio vai estar responsável por Amaturá, Boca do Acre, Fonte Boa, Humaitá, Jutaí, Manicoré, Novo Aripuanã, Pauini, Santo Antônio do Içá e Tonantins. A Joelma Fonseca está responsável por Anamã,
Anori, Apuí, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Carauari, Quari, Codajás, Maués, Nhamundá e Parintins. Jânio Alves. Jânio vai estar responsável por Alvarães, Barcelos, Japurá, Juruá, Maraã, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Uarini. Darlene está responsável por Manacapuru, Capiranga, Beruri, meus municípios queridos, que eu não pude estar dando atenção, a Darlene vai dar atenção para vocês, a atenção devida. Novairão, Iranduba, Careiro, Manaquiri, Careiro da Várzea, Itacoatiara e Urucurituba. Então, a Darlene está responsável por esses municípios. E está faltando um supervisor, que é a Maria Morim. Infelizmente, ela esteve impossibilitada de estar aqui hoje, mas ela é responsável por Atalaia, Altazes, Benjamin Constant, Borba, Canutama, Lábrea, Nova Olinda do Norte, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tapauá. Então, são essas pessoas que vão estar orientando vocês, né? Vocês vão estar precisarem de algum, tirar dúvida, de fazer algum contato, enfim, resolver um problema da sua rede, você entra em contato com um deles. Nós vamos deixar os contatos disponíveis no grupo, tá? Nós vamos deixar esses números disponíveis lá no grupo da coordenação estadual e vocês podem passar também para, no caso, as escolas, tá? E aí, assim, a gente prefere que o multiplicador estadual que está aí no município atenda primeiro a demanda da escola para depois nos passar. Porque vejam bem, gente, esse grupo, que são 8 pessoas, eles estão responsáveis por orientar 5.350 escolas. Então, a gente conta com essa rede. A gente conta que você, primeiro, multiplicador estadual, coordenador municipal, faça o atendimento da escola aí no seu município. Tire as dúvidas dele. Tente tirar as dúvidas dele. Se você não conseguir, se você não tem a informação para tirar aquela dúvida, aí você entra em contato com a coordenação estadual e a coordenação municipal. Não é que é impeditivo a escola entrar em contato conosco. Vocês podem entrar em contato conosco, sim. Só que pode ser que demore bastante para a resposta, porque tem 5.300 escolas, né? Então, assim, é impossível a gente ter, com essas 8 pessoas, atender a um número tão grande de estabelecimentos de ensino. Mas se a gente divide essa atividade com cada multiplicador, com cada coordenador, todos são atendidos de uma forma bem mais rápida, mais eficiente, e a gente, dentro do período de execução do censo, consegue concluir todas as etapas necessárias. E aí a intenção é não deixe nenhuma escola com dúvida. Esteja aí, faça o seu atendimento, utilize, gestor, secretário da escola, utilize essa rede de atendimento, procure o seu multiplicador, procure o seu coordenador para tirar as suas dúvidas, tá? E eu desejo um excelente trabalho para vocês, né? Qualquer coisa, nós estaremos disponíveis aqui, nós vamos estar sempre atuando, respondendo as perguntas de vocês fiquem à vontade. Eu espero que nós façamos um bom trabalho, apesar de todas as dificuldades que nós estamos tendo com o sistema Educacenso. Eu conto com o profissionalismo de vocês, né, a responsabilidade de vocês de concluir esse censo dentro da etapa, dentro do período necessário, dentro do período previsto, e que a gente não tenha nenhuma perda de recurso por falta de informação ou por desconhecimento de informações. Nós estaremos sempre disponíveis para vocês, contamos com vocês nesse trabalho e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigada, eu agradeço a todos, agradeço o CEMEAN, agradeço a todos os parceiros dentro da secretaria e também eu peço que vocês sejam parceiros aí no município. Estado e município devem dar as mãos para informar o melhor censo de todos os tempos. Então, trabalhem em parceria.
Muito obrigada e até a próxima.